Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Irmãos, nesta quarta-feira convido você a participar de um grupo de oração. Aqui em Vila Lenira, no bairro Vila Lenira, nós temos o grupo de oração Rafael, que é todas as quartas-feiras, começa às 19 horas com terço, 19h30 momento de louvor, momento de pregação. Tem também São Silvano, na Matriz, ali também. Tem em São Pedro, lá no bairro São Pedro, aqui de Colatina também. E você participa da Renovação Carismática Católica? Qual é o nome do grupo de oração que você participa? Coloque aqui embaixo, escreve aqui embaixo. O meu grupo de oração é o grupo de oração Rafael. E o seu? Grupo de oração Rafael, da comunidade Vila Lenira, aqui em Colatina. A palavra hoje está em Marcos 6, de 1 a 6. Depois ele partiu dali e foi para a sua pátria, seguido de seus discípulos. Quando chegou o dia de sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouviam e, tomados de admiração, diziam: de onde vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam por suas mãos tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Não vive aqui entre nós também suas irmãs? E ficaram perplexos, a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua pátria, entre os seus parentes e na sua própria casa. Não pode fazer ali milagre algum. Curou apenas alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança deles, e ensinando percorria as aldeias e circunvizinhanças, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é sabedoria? Sabedoria é um dom de Deus, Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim: a um é concedida por meio do Espírito a linguagem de sabedoria. A sabedoria é um dom de Deus, Portanto, não se trata da sabedoria humana. Aquilo que Jesus estava fazendo ali, as pessoas estavam olhando por humano dele. Mas não era humano, porque ele era humano, mas era também Deus, Então, não se tratava da sabedoria humana, fruto da inteligência e da experiência. Não é ele o filho do carpinteiro, Quantas graças a gente perde por, às vezes, ficar na curiosidade. Ficamos no lado humano das coisas, E é manifestação do Espírito. Por isso, não é habilidade humana, nem esperteza ou diplomacia, entendeu? Então eles perderam. Às vezes a gente fica nessa coisa: quem é fulano de tal, hein? Ele aí, o filho de seu Zé, de Dona Maria, Seu Zé, naquele lá que vai lá com Eudes lá gravar, o Buca, a Tatalim. Meus irmãos, para que isso? É Deus usando o pregador, A sabedoria de Jesus vinha de Deus, O Espírito de Deus estava nele. Isso sem falar que Jesus é o próprio Deus feito homem. Jesus encontrou muita dificuldade para evangelizar na sua terra natal. Muitas pessoas ele teve essa dificuldade, Isso sem falar que Jesus, o próprio Deus, ele encontrou essas dificuldades para evangelizar em sua terra natal. O povo não botava fé no seu poder. E quem perdeu foi quem? Foi o povo. Foi as pessoas que perderam, Não botava fé, ficava ali
né? Quem é esse cara para falar disso? Quem fala? Às vezes nós questionamos, meus irmãos, minhas irmãs, né? Jesus encontra dificuldade até hoje para falar através de um irmão. O povo não se botava fé no seu poder. Para ele, Jesus não passava de um homem normal, né? Muitos ficaram admirados com a sabedoria de Jesus, principalmente os fariseus e os doutores da lei. Ninguém poderá saber mais do que eu. Pensar assim os fariseus, né, os doutores da lei naquela região. Então, Jesus estava incomodando, pois sendo o próprio Deus, o seu saber não tem limites, né? Irmãos e irmãs, não fique triste nem desapontado se você não é acolhido. A palavra de Deus não é acolhida na sua casa, na sua família. Não fica, porque o próprio Jesus passou por isso, né? Não fique desapontado. Portanto, quando você tentar semear a palavra de Deus em sua casa, hein, vai encontrar às vezes alguma resistência que se manifestará através de chacotas, de risos, né? Mas logo quem está falando, não é assim? Então não fica preocupado com isso, entendeu, meus irmãos? Não fica preocupado com as críticas, faça a sua parte, né? Faça como Jesus, continue firme, continue em sua missão, nunca desanime. Seja como Jesus, decidido, firme, sem se importar com as contrariedades daqueles e daquelas que não têm fé, né? Que não fazem nada por reino e ainda critica, né? Mas às vezes a gente tem aquele ditado popular assim: santo de casa não faz milagre, sabe como que é, né? Não sei como que é, não. Não se limite a essa frase. Muitas pessoas deixam de rezar para os seus filhos dizendo que santo de casa não faz milagre. Mas o santo dos santos faz, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos botar a mãe de Santo Agostinho. Se ela pensasse assim, santo de casa não faz milagre, o que ela fazia? Ela ia ao Santíssimo, sempre cito isso aqui, 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à tarde. E ela dizia: fazer com que meu filho se transforme em um bom cristão. E ela recebeu a graça de Deus, ela insistiu. Muitas pessoas se acomodam nessa frase: santo de casa não faz milagre. Você realmente não faz, mas Deus faz por intercessão do Senhor, por intercessão da Senhora. Tá? Entrega nessa cruz a pessoa difícil da sua casa. E o que aconteceu? Ela rezou quase 30 anos e recebeu a vitória de Deus. Se converteu, né? Se tornou um padre, um bispo, e mais do que isso tudo, é um santo, está lá no altar. Por causa de quê? Porque a mãe agarrou na cruz de Cristo, aqui ó, agarrou nessa cruz aqui de Cristo e continuou a sua missão, né? Então não desista dos seus filhos, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, dos seus pais, das pessoas que você erra. Reze, a vitória virá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.